Fala pessoal, beleza? Então, mais uma aula nossa aqui, tá? Vamos falar hoje sobre biomas e formações vegetais, a classificação e a situação atual, tá? Vamos falar um pouco sobre o mundo, falar um pouco sobre o Brasil, enfim. Mas só para pontuar vocês, esse é o nosso capítulo 11 do livro 1, tá? Já deixei aí em anexo em outros vídeos para vocês os livros, vou deixar nesse também, e vou deixar o material da aula. Então vamos começar aqui. Bom, nosso sumário, algumas coisas que nós vamos falar sobre as principais características de formação vegetal, tá? Vamos falar sobre as principais formações vegetais também. Vamos falar sobre vegetação e os impactos do desmatamento sobre elas. Os biomas e as formações vegetais no Brasil. As características e formações vegetais no Brasil, né? Caracterizar cada uma delas, propriamente dito. Falar um pouco sobre domínios morfoclimáticos, é uma coisa que já caiu em prova, né? Vale a pena comentar. Falar um pouco da nossa legislação ambiental, embora a gente tenha uma aula só para falar de legislação, tá? É uma aula que a gente já deu aqui, então procura lá. Falar também sobre unidade de conservação e passar uns exercícios para vocês, tá? Vai ser isso. Bom, pessoal, principais características da formação vegetal. Duas coisas são muito importantes vocês saberem, tá? A primeira delas é que a temperatura e a umidade são dois dos principais fatores para as formações vegetais. A temperatura é muito importante que vocês entendam que a gente não pode nem ter temperaturas muito altas, nem temperaturas muito baixas. O ideal é que a gente tenha uma espécie de limiar entre elas, tá? Porque se nós tivermos temperaturas muito altas, né, como por exemplo deserto do Saara, é muito difícil você ter a formação vegetal significativa. E se nós tivermos também temperaturas muito frias, muito frias, né, como em grandes altitudes, em montanhas, no Everest, no Himalaia, a gente também vai ter dificuldade de formar vegetação. Então a ideia é que nós temos uma temperatura mais próxima ali dos 20, 30 graus, para a gente ter maior formação de vegetação, tá? E para além disso, a gente precisa de o quê? De umidade. Pessoal, umidade, em última instância, é água, tá? Nada mais do que água. Então, a gente precisa de temperatura e água para o quê? Para poder formar a vegetação, tá? Somente isso? Claro que não, temos outros fatores aí. Então, proximidade com cursos de água, com cursos de rio, né? Que seria água também. Diferentes tipos de solo, né? Existem solos que eles têm maior ou menor fertilidade, então isso também é um fator importante, tá? Outra coisa é a topografia, né? Topografias mais íngremes e mais planas, em geral topografias mais planas, elas conseguem fazer espessuras de solo maior, então a gente teria aí uma maior facilidade para ter vegetação, tá? E além disso, a variação da altitude. Quanto maior a altitude, também menor a formação de vegetação. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Então tenham isso sempre em mente de vocês quando forem tentar associar a questão da vegetação ao redor do mundo, tá? Esses fatores como temperatura e umidade, eles são fundamentais para isso. E aí eu queria chamar vocês para dar uma olhada nesse planisfério aí que eu coloquei. E olhem só comigo, pessoal. O planisfério, quanto mais perto da linha do Equador, ou seja, quanto mais perto do meio do mundo, e aí eu tenho aqui o meu globinho para vocês, quanto mais perto aqui do meio do mundo, maior é a incidência de radiação solar, tá? Maior a incidência do Sol batendo. E aí é uma região do mundo onde a gente teria o quê? Temperaturas relativamente elevadas, tá? E mais constantes. E vocês vão ver que é muito importante para a formação da vegetação. Por quê? Porque conforme a gente vai indo para os polos, ou seja, para o polo norte ou para o polo sul, né, a gente vai se distanciando do meio do planeta, vai ficando cada vez mais frio. E vocês vão lembrar que o quê? Locais muito frios, eles têm vegetações menores. Aí você fala, Lucas, mas e no meio do mundo ali? Não teriam também vegetações menores porque está muito quente? Não é tão quente assim, tá, galera? As temperaturas mais quentes nós temos nos desertos. E nos desertos, de fato, nós temos o quê? Pouca vegetação, tá? Nessa região que a gente chama aí da linha do Equador, né? E na zona tropical, ou seja, entre os trópicos, tá? Entre o trópico de Câncer e de Capricórnio, é onde a gente teria as maiores formações vegetais, beleza? Então acompanhem na imagem comigo. Vocês vão ver que, ó, quanto mais perto da linha do Equador, a gente tem aqui as florestas equatoriais, né? Então nós teríamos a floresta amazônica, a floresta do Congo, as florestas do Sudeste Asiático, beleza? Nós teremos aí também uma variação da floresta tropical, a floresta do Cerrado ou da savana, são vegetações onde nós temos o quê? Uma maior biodiversidade, onde nós temos um porte de árvores cada vez maior, beleza, galera? E quando a gente vai chegando perto dos polos, tanto polo norte e polo sul, a temperatura é muito baixa, né? Então a gente teria o quê? Uma formação vegetal cada vez menor. E aí vocês podem perceber lá, ó, no hemisfério norte, nós temos o que? A tundra, a taiga. Vocês vão ver que são vegetações muito menores, são vegetações
que tem uma biodiversidade muito baixa, tem uma fauna menor, uma flora menor, tá? Então tentem sempre associar essas coisas, beleza, pessoal? Temperatura, umidade e onde isso se localiza no globo terrestre. Por que falo isso? Porque isso é muito importante na hora que pode cair uma prova, uma questão do Enem, em que isso seja mais ou menos uma resposta, sabe? Ou que isso não seja uma resposta, que é mais importante ainda. Mais até do que você saber, às vezes, o que é uma questão do Enem, é você saber o que não é. E por eliminação, às vezes, você consegue o quê? Matar uma questão. Beleza? Bom, vamos passar aqui para o próximo. A nossa primeira formação vegetal já seria então a própria tundra, tá? A tundra é uma vegetação rasteira, ela tem um ciclo vegetativo muito rápido, tá? Muito curto, ela dura aproximadamente 3 meses, que é o tempo lá do verão, né? Onde teria um pouco mais de sol, né? Logo, se tem sol, você teria aí um derretimento, então você teria maior umidade, isso faria com que você tivesse uma vegetação, tá? Em áreas mais baixas nós temos os musgos, em áreas mais altas nós temos os líquens, tá? Que são menores ainda. E aí vocês podem ver que o que? Isso se forma principalmente na região próximo dos polos, tá? A vegetação ela é estranha assim mesmo, parece só uma graminha, parece que ela está suja, enfim, é basicamente isso, é uma vegetação que ocorre principalmente no hemisfério norte, como vocês podem ver aí nessa imagem que eu anexei do planisfério para vocês, tá? Bom, uma outra que nós temos um pouco mais abaixo, tá? Seria já numa região temperada, mas de altas latitudes, né? Ou seja, mais próximos do Polo Norte, nós temos a floresta boreal, ou a floresta chamada também de taiga. Pessoal, essa é uma floresta que ela é basicamente homogênea, tá? São muitas coníferas de pinheiros, aquelas de Natal que a gente vê nos filmes, beleza? A biodiversidade é muito baixa, nós vemos poucas espécies de animais, poucas espécies de plantas nessa região, e vocês podem ver que, né, tem muito gelo em volta, então de fato você não tem muita vida por ali, tá? Só para você ter uma ideia, essa vegetação ela cobre aproximadamente metade do território russo, então assim, no hemisfério norte, onde vocês podem ver aí no mapa que está mais azul escuro, é onde nós temos essa taiga, tá? Boa parte dela já foi explorada para lenha, para papel, para móveis, enfim, o uso que a gente costuma fazer das madeiras, né? E atualmente a gente utiliza muito pela questão da silvicultura. E a silvicultura seria um plantio para depois retirada, né? Você diminui então a questão do desmatamento com isso, beleza? Bom, outro que nós temos aqui é a floresta subtropical e temperada, né? Que ela também é formada por coníferas, tá? Só que o que acontece? Ela ocorre em latitudes mais baixas, ou seja, mais próximas ali do Trópico de Capricórnio, no caso, né? Ou no Trópico de Câncer, no Trópico de Capricórnio ao norte, ou no Trópico de Câncer ao sul, tá? E o que acontece? Por estar numa latitude um pouco menor, estar relativamente mais próximo, né, da linha do Equador, ela teria o que? Maior incidência de radiação solar, então teríamos temperaturas um pouco maiores. E além disso, ela está próxima do mar, então ela teria uma questão de maritimidade, né? Você teria mais umidade chegando até ela. E isso faz com que essas coníferas, elas tenham o que? Uma maior biodiversidade, beleza? Então você tem aí temperaturas que são relativamente frias, né? Mas não tão frias quanto na taiga, tá? Então você tem uma biodiversidade maior. Só para vocês terem uma ideia, essa é a vegetação que ela ocorre principalmente na Europa, tá? Na Europa Ocidental, que atualmente ela está praticamente toda devastada, ela foi substituída pela agricultura mecanizada de grãos, tá? Na Europa, enfim, só para pontuar vocês, beleza? Bom, um outro tipo de vegetação importante que a gente tem também é a vegetação do Mediterrâneo, tá? Ela é muito marcada por arbustos e árvores de pequeno e médio porte, tá? Ela ocorre em verões quentes e secos, invernos amenos e chuvosos, ou seja, o verão ele é bem quente e chove quase nada, e o inverno ele tem uma temperatura um pouco mais branda e tem algumas chuvas. Bom, o que acontece? Ele tem esse nome Mediterrâneo, clima Mediterrâneo, porque ele acontece no entorno do mar Mediterrâneo, tá? E aí seriam regiões onde seriam mais secas pela questão do deserto do Saara, que está muito próximo, mas pela questão do mar Mediterrâneo você tem uma aliviada nisso. Então fica aquela tensão de algo muito seco com umidade do mar. E aí você tem um clima ali relativamente seco, mas com alguma umidade também, tá? Boa parte dele também já foi devastado, e aí a gente planta-se neles, né, muitas oliveiras e videiras, tá? E é basicamente isso. Bom, outro tipo de vegetação que nós temos são as pradarias, tá? As pradarias são marcadas por gramíneas, tá? É natural delas, as gramíneas. E aí ela acontece num clima mais temperado, continental, subtropical também temos. Temos aqui no sul do país, inclusive no sul do Brasil nós temos isso.
E por ser gramínea e por ter uma planície, né, muito quase retilínea, né, você tem pouquíssimos morrotes, ela é muito utilizada para pastagem, ela também tem um solo bastante fértil. Então, aqui no sul do Brasil, a gente já utiliza ela bastante para poder produzir grãos, tá? E para pastagem. Bom, o outro tipo que nós temos são as estepes. E as estepes, elas seriam parecidas com as gramíneas da pradaria, só que elas seriam mais secas e mais esparsas, tá? E aí ela seria o que? Uma transição do tropical para o desértico, para o clima tropical para o clima desértico, beleza? Bom, temos também propriamente o clima desértico, e aí nós temos que uma praticamente ausência de água, né? Acho que ausência é uma palavra forte, mas nós temos um quantitativo de água, né? De umidade muito baixo no deserto, tá? A pluviometria é em média de 250 milímetros por ano, beleza? E aí as plantas que sobrevivem nesses locais são basicamente, né, pequenos arbustos e as suculentas, né? As suculentas são os cactáceos, né? São aquelas plantas que elas conseguem acumular água dentro dela, beleza? Bom, aqui o assunto começa a esquentar um pouco, a gente começa a falar de vegetações que elas estão mais próximas da linha do Equador, né? Então tem uma incidência de radiação solar maior e tem mais umidade, então o porte da vegetação ele é cada vez maior, tá? E aí a gente fala sobre as savanas. A savana ela tem uma pluviometria elevada, tá? Só que ela tem chuvas mais concentradas, então isso atrapalha um pouco o clima. De todo modo, temos árvores, arbustos, herbáceas, né? A gente tem uma variedade maior de flora e, consequentemente, também temos uma variedade maior de fauna, tá? Ocorre nas zonas tropicais, como eu já disse, e aqui no Brasil ele é conhecido como cerrado. O cerrado ele é igual à savana africana? O cerrado brasileiro é igual à savana africana? Não é exatamente igual, tá, pessoal? Mas a gente consegue traçar paralelos aí entre um e outro, tá? Temperatura, tipo de vegetação, tudo tem muitas coisas parecidas. Então a gente, na literatura, assim, a gente costuma dizer que são praticamente iguais, beleza? Bom, nós temos também as tão famigeradas, né, as florestas equatoriais e tropicais, né? E a floresta equatorial, vocês sabem bem, a gente tem aqui no Brasil a floresta amazônica, mas também temos a floresta tropical, também temos aqui a nossa Mata Atlântica, já vamos falar sobre elas, mas elas ocorrem em regiões quentes e úmidas do planeta, tá? Então próximas à linha do Equador ali, principalmente, beleza? Bom, elas têm vegetações muito heterogêneas, tá? Muito diversificadas, de grande e médio porte, então onde você tem fauna e flora muito rica, muita biodiversidade, e são os principais biomas justamente por isso. E eles são, inclusive, os que são mais cobrados na prova do Enem. Justamente por quê? Porque no Brasil nós temos essas dois tipos de vegetação e porque eles são muito importantes para o nosso país, tá? Seja por questões de descoberta científica, enfim, já vamos falar disso daqui a pouco, beleza? Bom, e temos por fim também a vegetação de altitude. E a vegetação de altitude ela tem uma grande variação do tipo de vegetação. Por quê, pessoal? Porque quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. E quanto menor a temperatura, mais rasos ficam os solos, com menos nutrientes, solos menores, tá? E aí a vegetação ela começa a ficar cada vez mais esparsa, tá? Então, quando nós temos em altitude, grandes altitudes, quando a altitude ela é relativamente baixa, nós temos algumas florestas, tipo as coníferas, a taiga, a gente ainda tem um pouco. E conforme a gente fica em alturas cada vez maiores, nós temos apenas o quê? Os campos, ou seja, vegetações cada vez menores. Esse esqueminha aí que vocês estão vendo na imagem de vocês, ele é muito interessante para entender isso, tá? Então, no nível do mar, a gente tem lá o quê? Uma vegetação mais exuberante. E conforme a gente vai subindo a altitude, vai subindo, a vegetação vai ficando cada vez o quê? Cada vez menor, beleza? Não só pela temperatura diminuir, mas pela diminuição também da umidade, beleza? Tudo isso ajuda a planta, né, não conseguir se desenvolver nesse tipo de ambiente, tá bom? Bom, pessoal, outra coisa que a gente precisa falar é sobre a questão da vegetação e dos impactos ambientais, né, do desmatamento que a gente tem sobre elas. Primeira coisa que a gente tem que definir é impacto ambiental. Isso é muito importante vocês terem anotadinho, tá? O impacto ambiental ele é um desequilíbrio provocado pela ação antrópica ou natural, tá? Então a gente pode ter aí um desequilíbrio, né, um impacto ambiental causado pela própria natureza. Então a gente tem erupções vulcânicas, nós temos meteoros que podem cair, como já caíram, nós temos raios que provocam incêndios, né? Nós temos aí a própria natureza impactando ela mesma.
Mas o principal tipo de impacto que nós temos atualmente não são esses naturais, são os antrópicos, beleza? E aí, olha só, alguns dos principais impactos antrópicos que eu coloquei aqui para vocês. Ó, todos, a maioria deles por questão econômica, né? Acho que exclusivamente por questão econômica. Então nós temos lá extração de madeira, tá? Economia, instalação de projetos agropecuários também pela questão da economia, implantação de projetos de mineração, a expansão dos garimpos, tá? A instalação de usinas hidrelétricas para poder gerar energia, a própria urbanização, os incêndios, né, para você também poder fazer pastagens, as queimadas, tá? E queimada aqui, ele está falando sobre uma técnica rudimentar, uma técnica que os indígenas utilizavam, né? E isso acaba deixando os solos cada vez mais pobres também. Beleza? Enfim, esses são os principais impactos antrópicos, tá? Anotem isso, porque isso geralmente é questão de prova, é batata disso aí, tá bom? E aí o que acontece? A questão do desmatamento é muito perigosa, por quê? Porque ela ajuda a comprometer a biodiversidade, né? Tanto a flora e a fauna. E aí não é só de, vamos preservar o mico-leão-dourado, vamos preservar tal plantinha. É porque tem uma série de plantas, né, e de animais, pequenos animais, que nós ainda não conhecemos em boa parte dessas vegetações. Nós não conhecemos. E muitos desses animais podem ser o quê? Podem ser chave para poder curar uma doença, como por exemplo, não sei se já ouviram falar, mas tem um veneno de uma cobra, acho que é a jararaca, que ela serve para poder fazer remédio cardíaco, tá? Para quem é cardíaco, ajuda a fazer remédio para isso. Então o que acontece? É um animal, né? Que a princípio não daria nada por ele, mas que o veneno dele ajuda a criar um remédio. Agora imagina quantos outros animais eles não conseguem o quê? Fornecer coisas pra gente, beleza? Então esse é um principal motivo da gente acabar preservando a natureza, tá? Outra questão relevante também da gente preservar são as comunidades indígenas e tradicionais, né? Que eles acabam tendo conhecimentos empíricos, ou seja, conhecimentos na prática mesmo, valiosos sobre essa biodiversidade. Então, não raro se ouviram falar de um tipo de planta que é utilizado numa medicina, né, de uma tribo indígena que cura e tudo mais, enfim, tudo isso é muito importante a gente preservar não somente essa vegetação, mas também essas comunidades, porque elas têm muito a contribuir para a nossa sociedade. Outra questão relevante também é a biopirataria, tá? Anotem isso, pode ser questão de prova. A biopirataria nada mais é do que uma exploração indevida de plantas e animais, tá? Para o setor econômico. E aí você pode ter, por exemplo, animais silvestres que são capturados para poder serem vendidos, né, vendidos a um preço muito alto. Isso é ilegal, é biopirataria também. Outra coisa é você extrair ilegalmente, né, um tipo de planta de um determinado país e levar para o outro. Muitos países já foram acusados de biopirataria, inclusive o Japão, tá? Acho que se não me engano em questão do nosso açaí, já fizeram isso com a gente. Então assim, a biopirataria ela é um grande problema e pode ser uma questão de prova, tá? Anotem isso. E outra questão importante do desmatamento é a questão a questão do impacto que ele causa, né? Então você tem aí a erosão e empobrecimento dos solos, tá? Nós já falamos disso mais detalhadamente na nossa aula sobre solos, vão lá, procurem esse conteúdo. Outra coisa, assoreamento de rios e lagos, também falamos nessa mesma aula. Rebaixamento de aquífero, também já trabalhamos na aula de hidrografia. A diminuição dos índices pluviométricos, né? Quando você tem, então, a retirada da cobertura vegetal, ela ajuda a manter a umidade naquela região. Então, quando você tira aquela vegetação, você tira a quantidade de água que está ali. E a água que é fundamental, por quê? Para condensar, formar nuvem e chover. Então, é importante manter a vegetação, tá? Você acaba tendo uma elevação da temperatura local e regional. Você tem agravamento, né, dos processos de desertificação, tá, de um uso indevido do solo, redução ou fim de atividades extrativas vegetais, né, então você utiliza uma planta para extrair certas coisas dela, né, extrair o fruto dela. Se você corta aquilo, você não vai ter mais aquilo, provavelmente, né? E proliferação de pragas e doenças, né? Muitas pragas e doenças que ficavam em áreas, né, de mato, de floresta, quando você retira aquela vegetação, aquelas pragas elas podem acabar vindo para as cidades e prejudicar a nossa saúde, beleza? Bom, e isso leva a gente a falar sobre os biomas e as formações vegetais no Brasil, tá? Vocês sabem bem, o Brasil ele tem uma porção territorial gigantesca, tá? E por isso ele tem muitos biomas, muitas vegetações diferentes. Tá? O Brasil ele é um país responsável por boa parte da biodiversidade do mundo, e isso também é questão de prova, tá? Cobrado no Enem. Só que o uso exacerbado, ou seja, o uso muito intenso da ação antrópica, essa ação antrópica que eu acabei de falar para vocês, na natureza, no nosso meio ambiente, ele tem modificado muito as paisagens do Brasil. Então, nessa imagem à esquerda, vocês podem ver aí
as principais formações vegetais que nós temos aí ao longo do tempo, né? Então, a floresta amazônica, ali na região norte do país, nós temos a Mata Atlântica, sobretudo no litoral, nós temos a Mata dos Cocais, lá na região do estado do Maranhão e parte do Piauí, nós temos a Mata dos Pinhais, lá no sul do país, o Cerrado, Caatinga, Campos, enfim, o Pantanal, vegetação litorânea, nós temos uma riqueza muito grande de vegetações no Brasil. Só que com o uso intenso, né, a antropização, ou seja, você tirar o ambiente natural e tornar ele um ambiente modificado pelo homem, faz com que essa cobertura vegetal ela seja cada vez mais o que modificada, ela seja substituída por algum outro tipo de uso daquele solo, seja da urbanização para construir casa, para construir uma rodovia, para construir uma hidrelétrica, para construir um garimpo, enfim, uma série de coisas foram feitas. E aí no mapa à direita vocês conseguem ver esse retrato dessa modificação na paisagem, tá? Então olha só, na imagem da direita você tem toda essa cobertura vegetal que nós já estamos vendo, falando aí, só que o que? Com essa área vermelha, essa área antropizada. E percebam vocês como a parte toda do litoral ela já foi modificada, a parte indo para o centro do país também, e nós temos ali um avanço significativo para a região norte do país, inclusive para a Amazônia, tá? Então assim, a gente está modificando muito as paisagens ao longo dessas últimas décadas, e isso daí também pode ser uma questão de prova, tá? Essa aula é uma aula muito rica em questões de prova, fiquem atentos. Bom, precisamos falar então da nossa principal, né, que seria a nossa floresta amazônica, tá? Ela é a principal floresta tropical do mundo, ela é a maior delas, tá? Ela corresponde a praticamente 40% desse tipo de floresta. Ela possui muitas unidades de conservação aqui no Brasil, e a gente já vai falar das unidades de conservação daqui a pouco. 15% dela já foi desmatada da década de 70 para cá, ou seja, aproximadamente 50 anos, nós já perdemos 15% dela, e volto a dizer, a biodiversidade é muito importante, nós não conhecemos toda a Amazônia ainda, então desmatá-la é muito ruim para a nossa própria sobrevivência, tá? Desmatamos por quê? Para construir rodovia, mineradora, garimpo, para agricultura, para exploração de madeira, enfim, uma série de usos que têm sido feitos da Amazônia nas últimas décadas, tá? Só que é importante falar que a Amazônia ela não é tudo igual. A gente olha a Amazônia, aquele tapete verde, acha que é tudo uma coisa só, mas não é, tá? Nós temos 3 tipos de vegetação na Amazônia. Nós temos os igapós, que são matas que elas estão permanentemente cobertas, né? Elas estão quase sempre afogadas, tá? Com as suas raízes para dentro da água. Nós temos a mata de várzea, que ela é o que? É periodicamente inundada com as cheias do rio. E nós temos as matas de terra firme, que é onde a gente não tem uma inundação, onde não entra água, onde não chega a água da cheia do rio. E é onde nós temos o porte de vegetação cada vez maior. Nessa figura aí vocês podem ver essa ilustração bem, da mata de igapó, que é menor, para a mata de várzea e para a mata de terra firme, que é maior ainda, beleza? Esse é um esquema aí só para a gente poder diferenciar essas 3 vegetações da Amazônia. Bom, nós temos também a nossa querida Mata Atlântica, né? E a gente aqui no Rio de Janeiro vive na Mata Atlântica. E o que acontece? Ela abrangia quase todo o litoral do nosso país, tá? Boa parte do nosso litoral era coberto por ela. Só que logo no início da nossa ocupação, na ocupação, né, dos portugueses vindo para cá, foi o que a gente começou a desmatar primeiro. Inclusive o pau-brasil, né, que é o nosso, né, famoso pau-brasil, ele é da Mata Atlântica, beleza? Atualmente nós temos aí apenas 7% dessa Mata Atlântica, né, original, e boa parte dela está ou em áreas de conservação ou em propriedades particulares, beleza? De resto, toda a Mata Atlântica aqui de Plarícia ela já foi praticamente devastada, a gente já não tem mais muito o que contar dela. Embora o que exista dela, né, o que ainda existe dela, ainda é muito importante, ainda tem uma biodiversidade muito significativa, beleza? Bom, outra importante que nós temos para falar aqui também é a Mata das Araucárias, né, ou Mata dos Pinhais. Ela é adaptada a climas e temperaturas mais moderadas, né, um pouco mais frio, ela ocorre mais no sul do país, principalmente no estado do Paraná, tá? Tem solos férteis, uma chuva aí acima de 1000 milímetros por ano, ou seja, chove relativamente bem na área, tá? E ela se concentra tanto no sul quanto na Serra da Mantiqueira, tá? Boa parte dela já foi devastada para a fabricação de móveis, tá? É uma madeira muito boa para móvel, então já foi muita coisa embora também, mas vale aí lembrar desse tipo de formação vegetal aqui no nosso país. Bom, outro tipo de formação que nós temos aí também bem localizada é a Mata dos Cocais, tá? Ela se localiza principalmente no estado do Maranhão, e ela é interessante porque ela fica entre a Amazônia, entre a Caatinga e entre o Cerrado,
tá? Ela é composta por palmeiras, babaçu e algumas carnaúbas. Atualmente ela está sendo desmatada para a produção de soja, aquela região lá, né, entre o norte e o nordeste do país, ela está sendo bem utilizada aí para a produção de grãos, então boa parte da mata dos cocais também está assumindo pela ação antrópica, tá? Nós temos a caatinga, tá? A caatinga ela também é muito marcada pelo sertão nordestino, né? Aquela imagem daquela vegetação retorcida e seca, né? Que caracteriza muito a pobreza e a fome, né? Mas a caatinga ela não é um grande problema, né? Pelo menos não para a caatinga. A caatinga ela é assim mesmo, ela tem essa vegetação retorcida, ela fica seca durante boa parte do ano, mas quando chove ela fica verdinha, ela fica bem bonita, tá? Ela é formada por cactáceos, por arbustos, né, por espinhosos, enfim. Metade dela já foi devastada, tá? Foi devastada principalmente pela agricultura, e aí o mau uso do solo está contribuindo para a desertificação. Isso já foi questão de prova, tá? Mais uma vez no Enem, então fiquem atentos com isso, porque isso pode ser um tema que venha a voltar de repente, tá? Outra coisa também é que menos de 1% dela, né, aproximadamente 1% só, está em área de conservação. Então, assim, é um bioma que daí para o futuro pode ficar cada vez mais ameaçado, tá? Bom, nós temos o Cerrado. O Cerrado também é um outro bioma muito importante aqui do Brasil, tá? Ele cobria boa parte do território. Vocês podem olhar aqui, ó, nessa imagem, a vegetação nativa, né, natural dele, cobria quase 40% do país, é uma faixa enorme. Só que com a ocupação do Centro-Oeste, né, especialmente a ocupação do Centro-Oeste da década de 60 e 70 para cá, a gente teve uma redução significativa do Cerrado, beleza? E aí o Cerrado ele é composto também por árvores retorcidas, por raízes profundas, né, muitos arbustos, só que o porte dela é maior, porque a gente também tem o que? Mais umidade nessa região, tá? Embora chova menos do que aqui na Mata Atlântica, o Cerrado ele também tem um nível de chuvas muito interessante. Então, nós temos aí vegetações bem grandes, tá? Bom, 40% dele já foi devastado para produção mecanizada, beleza? É basicamente isso que a gente tem para falar aí do nosso Cerrado. Bom, outra formação importante que nós temos para falar é do Pantanal, tá? O Pantanal lá que fica entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? É uma planície, ela é inundável, ela tem muita vegetação arbustiva, floresta tropical, tem até cerrado na região, tá? Ele é muito rico em flora e fauna, só que ele está tendo muitos problemas ambientais de uns tempos para cá. E aí também isso tem a ver com a ocupação do Centro-Oeste. E quais são os principais problemas lá? A gente tem a ocupação das terras altas, tá? As terras de maior altitude, onde as águas desceriam para o Pantanal. Então muitas dessas águas elas acabam descendo com componentes do agrotóxico, com componentes da agropecuária, tá? Então isso acaba prejudicando muito a qualidade da água na região. Nós temos também problemas com a devastação, né, da vegetação nessas terras altas, que acaba trazendo muito sedimento para a planície do Pantanal, e aí você acaba erodindo, trazendo muita erosão para aquela área, tá? Enfim, temos contaminação das águas, mortandade de muitas espécies. Nós estamos tendo aí problemas significativos no Pantanal, e ele é muito sensível, é um ecossistema muito sensível, então a gente tem que ter mais cuidado com ele, beleza? Isso pode ser questão de prova, estudem isso também, tá? Não menos importante, nós temos os campos naturais, ou as pradarias, né, que ficam no sul do nosso país, e basicamente são gramíneas herbáceas, tá, até 60 centímetros de altura, não é muito significativo no sentido de altura, né, mas a biodiversidade também é relativamente baixa. A imagem é tipo disso daí que vocês estão vendo, são grandes campos, tá, com gramíneas e com baixa amplitude de relevo. Então ela é muito boa para utilizar para agropecuária, tá? E é o que tem sido feito dela nas últimas décadas, inclusive. E não menos importante, a gente precisa falar sobre a vegetação litorânea, né, pessoal? Vegetação litorânea, nós temos duas, tá? A primeira delas é o manguezal, e aí o manguezal, eu quero que vocês guardem isso com carinho, porque o mangue, ele é um berçário de muitas, um berçário da vida aquática, tá? Muitas espécies acabam nascendo e se desenvolvendo nos mangues, então eles são muito importantes, tá? E é um ecossistema muito frágil também. E o outro são as restingas de praia, tá? Certamente algum de vocês já foram em praia e já viram as restingas, reconhecendo elas ou não, tá? A biodiversidade da restinga ela é mais limitada, a do manguezal ela é mais relevante, mas de todo modo você tem que preservar as duas, porque as duas têm a sua importância, tá? E elas ocorrem em praticamente todo o litoral brasileiro.
Só que, como vocês sabem bem, a ocupação do litoral, ela é muito intensa, então nós temos muitos mangues modificados ou retirados, tá? Sobretudo pela questão da urbanização, pesca predatória, turismo, para a produção de aterros também. A gente aterrou muitos mangues, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, tá? Ao longo do século XX a gente aterrou muito mangue. Então, assim, vale aí o registro disso para caso caia em prova. E aí uma coisa que eu precisava falar com vocês também era sobre os domínios morfoclimáticos, né? Os domínios morfoclimáticos eles foram propostos pelo professor Aziz Absaber, tá? Um geógrafo que infelizmente não está mais vivo, mas foi um grande geógrafo brasileiro, e ele propôs basicamente uma síntese entre o relevo, o clima e a vegetação. E aí você teria grandes domínios, né, morfo de forma e climáticos em relação ao clima. Então seria a forma e o clima, tá? Grandes porções aí do território brasileiro. Então nós teríamos o domínio equatorial, o domínio tropical, o domínio dos cerrados, da caatinga, né, dos planaltos de araucárias, das cotilhas lá no sul, né, que seriam as pradarias, tá? E muito importante também, nós teremos aqui uma zona de transição, ou seja, pessoal, não é que aqui tem Amazônia, aqui tem Cerrado e eles estão colados, não. Entre um e outro a gente teria uma zona de transição, tá? Maior ou menor, que seria o que a gente conhece, por exemplo, como Cerradão, tá? Que é o que? É vegetação de cerrado que começa a aumentar de tamanho, já se misturando com a vegetação amazônica, tá? Então nós teríamos essa área de transição em vários biomas brasileiros, tá? Então, além dos domínios, as áreas de transição. Basicamente essa é a contribuição, tá? Para a época isso foi muito relevante, porque na década de 60 a gente ainda estava começando a ter acesso a maiores tecnologias de mapeamento. Aqui no Brasil isso ainda era muito pouco ou quase nada, então a contribuição do professor Aziz Absaber na época ela foi fundamental, tanto que até hoje isso aparece nos livros e pode ser questão de prova, então deem atenção para esses domínios, beleza? Bom, pessoal, falando um pouco sobre legislação brasileira, tá? Legislação ambiental. Vocês sabem bem que esse debate ele é muito amplo, nós temos uma aula só sobre isso, já demos essa aula sobre a questão da legislação ambiental no mundo, tá? Então procure na nossa outra aula que lá tá tudo completinho. Mas para falar um pouco aqui da nossa legislação. A nossa legislação ela aborda diversos aspectos, ela é uma legislação bem interessante até, tá? A gente fala sobre desmatamento, sobre emissão de gases, lançamento de resíduos, tá? Uso de agrotóxicos, enfim, a nossa legislação ela é muito interessante, fala sobre muitos aspectos de como, sobre a poluição e desmatamento, até o desmatamento, tá? E muitos desses problemas aqui que nós temos, né, que nós vemos ainda hoje no Brasil, eles não são fruto exatamente da legislação. A legislação ela é boa, tá? A legislação diz o que você pode, o que você não pode, o que deve, o que não deve. O grande problema que nós temos aqui no Brasil é sobre a ineficácia da nossa fiscalização, tá? E de ações educativas. Mas, sobretudo, a fiscalização. Os nossos órgãos ambientais, eles não têm, infelizmente, não diria nem autonomia, mas eles não têm um incentivo, né, financeiro para poder fiscalizar tanto quanto deveria. Por isso essas ações elas ainda acontecem, por isso que nós temos um desmatamento tão relevante aqui no nosso país, beleza? Bom, no início do século XX nós tivemos algumas medidas pontuais sobre o meio ambiente, mas nada muito importante, ou então nada muito, como é que posso dizer, nada muito pensado, tá? Nós tivemos uma primeira reserva florestal, que foi no estado do Acre, tá, em 1911. Nós tivemos o Serviço Florestal Brasileiro em 1921, que depois, lá na frente, acabou virando o IBAMA. Tivemos um primeiro Código Florestal em 1934, mas até esse momento, a gente ainda não tinha uma discussão ambiental em voga, né, no mundo, né? A gente ainda não tinha esse debate muito relevante, tá? Até que na década de 60, década de 60 até a década de 80, nos períodos de ditadura aqui no Brasil, o período com os militares no poder, né, nós tivemos uma expansão para o centro-oeste e para o norte brasileiro, tá? E aí nós tivemos uma expansão urbana, agrícola, expansão do garimpo, da mineração, extração de madeira, tá? Retirada da cobertura vegetal, enfim, né? Nós tivemos um avanço muito importante aí para o centro-oeste do país, principalmente, centro-oeste e norte, tá? Nós tivemos o avanço da fronteira agrícola. É um tema que eu vou tratar mais na frente, mas guardem isso, fronteira agrícola é uma questão importante de prova, tá? Já caiu em prova, pode cair de novo, tá? E o que acontece? Toda essa utilização, principalmente, né, dessa região que compreende o Cerrado e a Amazônia, ela teve uma repercussão muito negativa nessas décadas, tá? E ao mesmo tempo, no mundo, né, tem uma aula só sobre isso, estava surgindo o debate ambiental. Então,
em relação à discussão do meio ambiente, né, no mundo e os problemas ambientais que a gente já vinha enfrentando aqui no Brasil, a gente teve uma série de medidas de proteção ambiental, tá? Então nós tivemos uma série de legislações a partir da década de 70 que começaram a falar sobre os zoneamentos ambientais, falar sobre as APAs, né, as áreas de proteção ambiental, locais onde você não poderia desmatar, tá? Nós tivemos a criação da CEMA, né, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Nós tivemos a criação do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, também em 79, ou seja, uma forte legislação que começa a surgir com o Plano Nacional de Meio Ambiente, nosso PNMA. Tá? A própria Constituição de 88, ela separa um artigo só para falar de meio ambiente. Então, assim, a gente começa a ter aí, ao longo, depois da metade do século XX, uma discussão ambiental cada vez maior, não só em nível internacional, mas como em nível nacional também, beleza? Muito fruto do quê? Fruto desse impacto ambiental muito significativo que nós tivemos aqui no nosso país. Bom, muito importante falar também nisso tudo que, além do Código Florestal que nós tivemos lá em 34, nós tivemos uma revisão dele em 65 e uma última revisão agora em 2012, né? Que foi o nosso novo Código Florestal. E esse novo Código Florestal ele trouxe dois aspectos muito interessantes pra gente, tá? O primeiro deles é a área de preservação permanente, que é a APP, e as reservas legais. Pessoal, sobre a APP, é muito importante falar que é o seguinte, são áreas onde elas não podem ser desmatadas, sob hipótese praticamente alguma, tá? A não ser que seja de interesse exclusivo da União, ou seja, se não for um pedido da União para poder utilizar aquela área, ela não pode ser utilizada por nenhuma pessoa, nenhum particular, nenhum CNPJ, nenhum CPF, tá? E aí, essas APPs elas são muito importantes, por quê? Porque elas protegem margens de rios, margens de lagoas, nascentes, várzeas, encostas muito íngremes, né, onde a gente poderia ter deslizamentos de terra, então manter a vegetação seria importante, os mangues, os topos de morro também, enfim, é muito ambiente muito importante de se preservar. Então, as APPs foram um ganho muito importante na nossa legislação ambiental, tá? E outra parte também muito importante é o que? As reservas legais, ou seja, é uma reserva dentro de uma propriedade que você não pode desmatar. Então, uma reserva legal dentro da Amazônia é o seguinte, da tua proporção, da tua propriedade na Amazônia, 80% dela tem que estar preservada. Só pode utilizar 20% das tuas terras. Por quê? Porque você tem que proteger a Amazônia. No Cerrado, isso já cai significativamente, cai para 35% de preservação. Em outros biomas, 20%. Ou seja, quem tem uma propriedade rural não pode tirar mais de 80%, não pode tirar mais de 20% se estiver na Amazônia, não pode tirar mais de 65% no Cerrado e não pode tirar mais de 80% em outros biomas, tá? Esses números vocês podem discutir se é justo ou se não é, se é correto ou não, mas que isso foi, de certa forma, importante para ajudar o quê? A proteger, sobretudo, a Amazônia, beleza? Enfim, isso é apenas um panorama geral para falar para vocês sobre como tá a nossa questão da legislação ambiental ao longo do século XX para cá, tá? Durante a primeira metade isso não era muito relevante, não só no Brasil como em nível global, e após a segunda metade do século XX, com a questão, né, desse debate em nível internacional, que já discutimos em outra aula, esse debate também entra no nosso país, e mesmo no período de ditadura militar, um período mais duro, mais difícil, esse discurso ele consegue permear a sociedade e consegue trazer aí mudanças significativas, beleza? E não menos importante, ainda falando sobre preservação, a gente precisa falar das unidades de conservação, tá? Elas são basicamente áreas onde você tem uma preservação da flora e da fauna. Basicamente isso, áreas de preservação da flora e da fauna. E aí nós temos duas diferenças entre as áreas de preservação. Nós temos as unidades de proteção integral, ou seja, você tem uma restrição quase que total de uso, tá? Você só usa ele porque é essencial. Então, por exemplo, para pesquisas acadêmicas, pesquisas científicas, né? Para estudos, ou seja, coisas que vão fazer com que a gente consiga preservar essas unidades, tá? Essa flora e essa fauna. E isso, pessoal, é muito importante, tá? Para a gente poder conseguir manter essa vegetação, essa flora, essa fauna ainda existindo, tá? E nós temos as unidades de uso sustentável. E elas têm o que? Uma restrição menor, ou seja, você pode utilizar ela mais. Utilizar para quê? Aspectos culturais, aspectos educacionais, aspectos de recreação, tá? Então quem, por exemplo, nunca foi no parque lá da Floresta da Tijuca para tomar um banho de cachoeira, lá é uma área onde você tem um acesso maior, só que você não pode fazer determinadas coisas lá. Você, em tese, não pode construir casa, você não pode devastar você não pode derrubar floresta, você não pode fazer muita coisa naquela região, a não ser você o quê? A não ser você utilizar aquilo de maneira consciente, beleza?
E aí nós temos vários motivos para proteger a natureza, né, e vários motivos que justificam esses parques de unidade de conservação. E eu coloquei esses motivos aí para vocês porque eles são motivos importantes, tá? Estudem isso, tentem guardar na cabeça de vocês. Claro que é difícil guardar todas essas 13 colocações aí, mas tentar pelo menos pegar a ideia geral delas vai ser importante para responder uma questão de prova, tá? Seja para colocar a certa ou seja para saber que aquela não é a certa. Isso é muito importante. Vamos lá. Contribuir para a diversidade, para a manutenção da diversidade biológica, extremamente importante. Proteger espécies ameaçadas de extinção. Muitas espécies estão morrendo e nas unidades de conservação elas o quê? Conseguem uma sobrevida. Contribui para a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas. Sim, os ecossistemas eles são recuperados através das unidades de conservação. Promover o desenvolvimento sustentável a partir de recursos naturais. Então você tem aí uma relação dos recursos naturais com o desenvolvimento sustentável, ou seja, algo que não prejudique o futuro, né, o meio ambiente. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Então, ter um parque é importante para você estimular esse pensamento, esses propósitos sobre como você conservar uma área, tá? Então, é importante a existência dele. Outra coisa, proteger paisagens naturais e pouco alteradas, tá? Principalmente as de beleza cênica. Então, você proteger coisas que são bonitas, né? Coisas que são raras de se ter. Outra coisa, proteger características relevantes da natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Ou seja, a nossa riqueza geológica, geomorfológica, né, para além da vegetação e da fauna propriamente dito, é importante se conservar também, tá? Porque são coisas raras, então é importante ter parques para isso. Proteger e recuperar os recursos hídricos e edáficos, então recuperar os recursos hídricos é fundamental, tá? Recuperar e restaurar ecossistemas degradados, sim, né? A conservação ela ajuda você a restaurar o que estava sendo prejudicado. Proporcionar meios e incentivos de atividade de pesquisa, né? Então você incentiva a pesquisa através da unidade de conservação. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, sim, com certeza. Favorecer condições de promover a educação ambiental, recreação e turismo ecológico. Então você o que? Tá isso muito inserido na unidade de conservação. Você pode estudar, você pode se divertir, você pode ter um turismo, mas o que? De forma consciente, de forma que não prejudique aquela unidade, tá? E por fim, proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, promovendo-as social e economicamente. Pessoal, que comunidades são essas? As comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas e comunidades quilombolas, tá? São essas três aí principalmente que a gente teria como proteger através dessas unidades. Principalmente as indígenas, tá? As indígenas são as que mais fariam, as que tem maior número dentro dessa proporção aí de áreas preservadas. Beleza? Bom, isso encerra a nossa parte conceitual da aula, tá? E aí eu queria passar para vocês agora nos exercícios. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Essa questão aqui, ó. Percebam que nesse texto, a parte que ajuda mesmo a matar essa questão é o final dele, tá? Que ele fala aqui, ó. Durante a estiagem, a grande biodiversidade, né, do Pantanal, ela é segurada pelas águas da calha dos principais rios, cujo volume tem diminuído. Tá falando que está diminuindo o volume de água. Principalmente nas cabeceiras. Pessoal, cabeceiras são as áreas, né, dos topos, né? São as áreas onde nós temos as nascentes, tá? Então, se a água está diminuindo na cabeceira, é por quê? É que a gente está tendo desmatamento, beleza? Estamos tendo cada vez o que? Menos cobertura vegetal nas cabeceiras. Então, vamos lá. A medida mais eficaz a ser tomada visando a conservação da planície pantaneira e a preservação de sua grande biodiversidade é a conscientização da sociedade e a organização de movimentos sociais que exijam. Vamos lá. Letra A, B, C ou D. Qual que fala aí sobre a questão do desmatamento? Nós estamos na letra D, né, pessoal? Controle do desmatamento e da erosão, principalmente nas nascentes dos rios responsáveis pelo nível das águas durante os períodos de cheias, tá? Então, para você ter aí uma quantidade de água sendo, né, colocada, né, para fora nos rios, é importante que você o que? Tenha uma vegetação fixada, tá? Sem a vegetação isso degrada-se muito, beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica nos arredores da cidade de Amargosa, no recôncavo da Bahia, o IBAMA tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais que dependem da lenha proveniente das matas para a produção da farinha de mandioca, tá? Produto típico da região. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas como gás de cozinha, o que encarece a farinha. Então vamos lá, eles usam lenha
da mata para poder fazer a farinha, né? Isso fica mais barato, mas para não desmatar, eles acabam o quê? Usando gás de cozinha, só que acaba encarecendo a farinha, então eles perdem economicamente com isso, tá? Então, uma alternativa viável em curto prazo para os produtores de farinha amargosa que não cause dano à Mata Atlântica, ou seja, não pode causar dano à Mata Atlântica, nem encareça o produto, é o que, pessoal? Vamos lá. Letra A, construção nas pequenas propriedades de grandes fornos elétricos para torrar a mandioca. Não, pessoal, esse forno elétrico não, tá? Você vai gastar muita luz, então também vai encarecer o produto. Vamos lá, plantação em suas propriedades de árvores para serem utilizadas na produção de lenha. Não, se você precisa plantar árvore nisso, a árvore vai demorar muito até crescer, não vai ter tempo hábil para isso. Permissão por parte do IBAMA para exploração na Mata Atlântica? Não, pelo amor de Deus, isso daí não mesmo. Construção de biodigestores para a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos da região? Sim, pessoal, os biodigestores eles são muito importantes para isso, tá? Porque você já reaproveita uma matéria orgânica que estaria ali sendo utilizada, que estaria ali sendo não utilizada no caso, tá? Então nosso gabarito é letra D, beleza? Bom, questão aqui 2011, questão 5, vamos lá. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuía infraestrutura de monta, nem outros investimentos vindos do passado. Pôde assim receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da... E aí, pessoal, qual o gabarito, hein? Nosso gabarito é, ó, letra C, tá? Ficou um pouco deslocado aqui, não sei como isso aconteceu, mas ficou deslocado. Mas nosso gabarito é letra C, tá? Fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado. Pessoal, vamos lá, só para explicar para vocês. A fronteira agrícola, a fronteira agropecuária, ela avança do sul do país em direção ao centro-oeste e atualmente ela já está chegando ali na borda da Amazônia, tá? Na borda do bioma da Amazônia. Então isso é muito importante vocês terem em mente, cara. Isso é uma coisa que já caiu em prova e pode cair de novo, beleza? Boa parte do cerrado ele era virgem praticamente, tinha uma mata intacta, mas ele foi o que? Devastado, boa parte dele para a produção de soja e para a urbanização, beleza? Então atualmente o cerrado ele é utilizado muito para isso, tá? Então por isso que não é extrativismo na região pantaneira, exploração mineral na Chapada dos Guimarães, até tem, mas esse não é o foco principal. Economia da borracha na Amazônia, isso daí é de muito tempo atrás, não tem nada a ver com isso. Industrialização voltada para o setor de base, não é nessa região que tem essa industrialização. Enfim, a questão aí é a expansão da fronteira agrícola, tá? Estudem isso. Bom, próxima questão, 2016, questão 30. Bom, e essa explicação que eu acabei de dar para vocês, ela se encaixa perfeitamente nessa questão, né? Uma questão que fala do cerrado como um hotspot, né? Um ponto quente, né? Um ponto onde você teria muita biodiversidade e você tem uma necessidade muito grande de preservar ele, porque se esse bioma ele se extingue, você teria o quê? Você teria problemas aí com a biodiversidade, você não teria mais ela, tá? Então ele fala que a necessidade desse tipo de ação na área mencionada, né, no cerrado, tem como causa o quê? E aí nosso gabarito é, novamente deslocado, é a letra E, beleza, pessoal? Expansão da fronteira agrícola, tá? Estudem isso, guardem isso no coração de vocês, já foi questão de prova mais uma vez, pode ser de novo, tá bom? Enfim, esse é o nosso gabarito final, tá? Ficou deslocado ali, mas é que tá tudo certinho. Por hoje é isso e vou deixar o material no link aqui da aula. Valeu?